E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos estudar o capacitor cilíndrico. No vídeo anterior, nós já vimos como carregar um capacitor. Portanto, a partir de agora, nós vamos assumir que o nosso capacitor cilíndrico já está carregado. Observe a figura. Um capacitor cilíndrico é constituído por dois cilindros condutores coaxiais. Um cilindro interno de raio Azinho e carregado com carga elétrica mais Qzão, e um cilindro externo de raio Bzinho, carregado com carga elétrica menos Qzão. Perceba que nesta situação, a carga elétrica condensada em nosso capacitor vale Qzão. Lembre-se que o valor da carga elétrica armazenada em um capacitor é igual ao valor em módulo da carga elétrica condensada em uma de suas placas, neste caso, em um dos cilindros. Nós vamos admitir, para desprezar efeitos de borda, que o comprimento do capacitor cilíndrico, representado por Lzinho, é muito maior do que o raio externo Bzinho. Observe a figura. A partir do que vimos nos vídeos anteriores, nós sabemos que as linhas de força, ou linhas de campo elétrico, são linhas de afastamento para as cargas positivas e de aproximação para as cargas negativas. Observando a figura, nós podemos visualizar o comportamento do vetor campo elétrico no interior do nosso capacitor cilíndrico. Perceba que todas as linhas de força, ou linhas de campo elétrico, são de afastamento para as cargas positivas e de aproximação para as cargas negativas. Para que a gente possa calcular a carga condensada Qzão no cilindro condutor interno de raio Azinho, nós vamos recorrer à lei de Gauss. Ela nos diz que a integral dupla sobre uma superfície gaussiana fechada S do produto escalar do vetor E pelo versor n ds é igual à carga envolvida por essa superfície gaussiana dividida por ε0. Vamos construir, portanto, a nossa superfície gaussiana fechada. Aqui eu ilustro um trecho dela. Nós temos aqui a superfície gaussiana fechada cilíndrica. Ela possui um raio Rzinho e uma extensão e um comprimento L. Portanto, observe bem isso. A nossa superfície gaussiana fechada cilíndrica, ela envolve toda a extensão do cilindro condutor interno de raio Azinho. Então, observe, ela possui um raio Rzinho, que você está visualizando aqui, e uma extensão e um comprimento Lzinho, envolvendo, como se fosse uma capa cilíndrica, toda a extensão do cilindro condutor interno de raio Azinho. A partir da figura, nós podemos, a partir de agora, compreender a disposição destes dois vetores no interior do capacitor. Perceba que, para qualquer ponto escolhido de nossa superfície gaussiana fechada, para qualquer ponto, estes dois vetores serão paralelos, terão a mesma direção e sentido. Por exemplo, neste ponto aqui, o vetor campo elétrico está nessa direção e sentido, e o versor da normal externa também no mesmo ponto. Este raciocínio, este paralelismo, se repete para todos os pontos de nossa superfície gaussiana fechada. Consequentemente, essa integral dupla fica: o produto escalar do vetor E pelo versor n é o módulo do vetor E, que eu vou representar por E, vezes o módulo do versor n, que vale 1, vezes o cosseno de 0 grau, que vale 1. Portanto, eu fico simplesmente com E. E aqui, ds. Isso é igual à carga envolvida sobre ε0. Então, observe a expressão obtida aqui por nós. Vamos analisar agora a intensidade do campo elétrico, representada por E. Perceba que, em qualquer ponto escolhido em nossa superfície gaussiana cilíndrica fechada, todos os pontos escolhidos estão à mesma distância Rzinho deste centro C.
Portanto, a magnitude ou intensidade do campo elétrico vai permanecer constante para qualquer ponto de nossa superfície cilíndrica fechada. Portanto, nós podemos retirar E da integração por permanecer constante. Então, E que multiplica a integral dupla sobre a superfície gaussiana cilíndrica fechada S de ds, isso é igual a carga envolvida sobre ε0. Observando mais uma vez a figura, nós vemos que o fluxo do vetor campo elétrico existe na superfície lateral do nosso cilindro. Note que as linhas de força ou linhas de campo elétrico estão furando, estão atravessando a superfície lateral do nosso cilindro. Consequentemente, a integral dupla sobre a superfície gaussiana cilíndrica fechada S de ds nada mais é do que a área da superfície lateral cilíndrica fechada. E esta área nós podemos calcular da seguinte forma. Nós vamos fazer 2π vezes Rzinho, ou seja, nós vamos pegar esse comprimento e multiplicar por outro, por L. Nós estamos fazendo aqui lado vezes lado. Isso é igual a carga Qzão sobre ε0. Perceba que a partir daquela igualdade, nós podemos obter o valor de Qzão. No entanto, eu vou isolar a intensidade do campo elétrico. Isolando a intensidade do campo, nós vemos que ele depende da distância Rzinho ao nosso centro C. A expressão fica 1 sobre 2π ε0L, então 2π ε0L, que multiplica a carga Qzão sobre Rzinho. Essa é a dependência. Se nós quisermos agora calcular a diferença de potencial U entre os dois cilindros condutores coaxiais, nós vamos recorrer a uma expressão já conhecida por nós. V mais menos V menos é igual ao negativo da integral de menos a mais do produto escalar do vetor E pelo vetor dr. Originalmente aparece aqui um dl. Muito bem. Só que neste caso, como eu vou caminhar do cilindro interno para o cilindro externo, eu estou caminhando na direção radial. Consequentemente, eu posso trocar o dl por um dr. E perceba também que o vetor campo elétrico e o vetor dr são paralelos, possuem a mesma direção e sentido, pois eu reforço. Eu vou caminhar do cilindro interno para o cilindro externo. O vetor dr é paralelo ao vetor E, estando na mesma direção e sentido. Muito bem. Consequentemente, essa diferença de potencial U vai ser igual a, invertendo os limites de integração e trocando esse sinal de menos por um sinal de mais, a integral de mais a menos deste produto escalar, módulo do vetor E, simplesmente E, vezes o módulo do vetor dr, que é simplesmente dr, vezes o cosseno de 0 grau, que vale 1. Como eu estou caminhando do polo positivo para o polo negativo, eu estou caminhando de Azinho para Bzinho. Então eu posso trocar aqui, ó, de Azinho para Bzinho. Essa integral vai ficar colocando do lado de fora os termos que permanecem constantes. Então nós temos 1 sobre 2π ε0L, vamos colocar o Qzão também, que multiplica. Observe a nossa integral. Nós temos a integral de A até B. Quem restou? De 1 sobre Rzinho dr. Então eu tenho dr sobre R. Essa integral é conhecida. A integral de 1 sobre R em relação a R é o ln de R. O, portanto, ficou Qzão dividido por 2π ε0 vezes L vezes o ln de R de Azinho a Bzinho. Muito bem?
O ln de R de Azinho a Bzinho é o ln em Bzinho menos o ln em Azinho, que eu posso simplesmente trocar por ln de B sobre A. Como nós vimos no vídeo anterior, a razão da carga condensada em nosso capacitor dividida pela correspondente diferença de potencial U, isso corresponde à capacitância do nosso capacitor. Bom, fazendo a razão Q sobre U, a gente obtém que a capacitância do nosso capacitor cilíndrico é dada por 2π ε0R, perdão, 2π ε0L dividido pelo ln de B sobre A. Mais uma vez, aparece o seguinte fato: a capacitância de um capacitor depende de sua geometria, depende de parâmetros geométricos. Neste caso, comprimento, raio interno e raio externo, além das constantes 2π e ε0. Muito bem, observe a nossa expressão. Note mais uma vez que, para um capacitor cilíndrico de maior capacitância, isto significa que ele vai armazenar ou condensar maior quantidade de carga elétrica para a mesma diferença de potencial. Com isto, eu encerro este vídeo. Até a próxima.